Saudações, meus queridos colecionadores. Estamos aqui em mais um rolezinho entre meus Anthuriums. E no episódio de hoje eu vou apresentar algumas pérolas aqui da coleção que não necessariamente precisam apresentar aí as formas mais interessantes, os padrões mais desejados e tal. Porque a ideia aqui talvez seja mais mostrar para vocês cruzamentos interessantes, atípicos, distintos, inesperados. Mas vou soltar um pouco aqui a mão, seguindo o flow e sentindo aqui o que é interessante mostrar a vocês sem roteiro. A começar aqui por um que está roteirizado no caso, e que inclusive me inspirou para o episódio, é este carinha aqui. Eu já tenho há 2 anos aproximadamente, eu morava na antiga casa à época e o que acontecia lá era o seguinte: eu deixei numa caixa de umidade, estava crescendo super bem, só que a gente teve lá há 2 anos um calor, um sol muito intenso, perpassando aí de maneira violenta pelo sombrite, pela cobertura de vidro, perpassando também pela camada translúcida das tampas de uma caixa de umidade, e o bichinho queimou ferozmente assim. Ficou todo queimado, entrou no estado toco aqui, ó, como vocês podem ver. E eu quase perdi um cruzamento muito inusitado do Anthurium diabloense X. papililaminum Mary, tá? É este o cruzamento aqui da ocasião. Cruzamento ainda inusitado, a gente vê uma coisa ou outra, no Brasil nem sei se tem um cruzamento com o diabloense. E nos últimos tempos aqui ele começou a se recompor lentamente e tal. Já era uma planta que eu queria ter distribuído aí clones para nós, entre nós, mas não deu, tá? E vamos ver aqui se ele vai se reestruturando, né? Eu já comentei a vocês em alguns episódios de que quando as plantas pegam uma insolação ferrenha assim, solzão mesmo, e queima tudo, eles travam no crescimento. Na ocasião, a mesma caixa de umidade onde ele residia, tinha também o Anthurium Tropican Shadow, que foi outro aí que passou meses, anos talvez, estagnado, até se tornar aí um plantão bonito, como eu já mostrei aí recentemente este ano, tá? Então, cruzamento que não é meu, vale aqui a intenção das espécies cruzadas, né? A prática do breeder, achei bem interessante. Vamos aguardar. Antes de queimar, as folhas maiores eram bem darks, estavam bem narrow, tá? E aqui tá meio verdinho assim ainda, porque voltou a um estado mais juvenil, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Este é o caso inicial. Muitos de nós, ou todos nós, sabemos que a paciência é uma virtude real aqui, quando o assunto é cultivo de plantas, né? E um bom exemplo aqui para ilustrar essa ideia da paciência. Paciência quando se perde, paciência para crescimento. Às vezes vocês pegam aí 2, 3 seedlings ou sementes de um cruzamento meu, por exemplo, e vocês vão notar que esses 3 ou 2 carinhas que vocês adquiriram vão crescer em tempos muito diferentes às vezes. Um ou outro indivíduo empaca, né? E você tem que ter muita paciência. Às vezes é um indivíduo até mais interessante em termos de morfotipo, só que ele é mais lento, ou ele está mais lento, porque tem dessas também no rolê das plantas, a gente sabe. Às vezes o indivíduo fica mais lento, não é que ele é lento, ele fica por alguma condição climática, algum estresse, alguma situação, ele fica mais lento. Mas um caso aqui bem sabido, bem conhecido, pelo menos para os colecionadores mais experientes, é que se você resolver trazer pólen para utilizar o Anthurium luxurians como matriz, é sentar e esperar. Sentar e aguardar muito, tá? Vejam só, eu tô com uma infrutescência forrada, ela tá toda deformada, né? Porque tem frutos crescendo em tempos diferentes,
Talvez dê para enxergar na tela aí, entre as pontas dos meus dedos aqui, um frutinho já vermelho saindo. Esse cara aqui tá, com certeza, certamente, há mais de um ano aqui nesse processo de desenvolvimento, tá? Aqui outro frutinho, ó. Há mais de um ano. Fora isso, devido aos musgos aqui, a infrutescência está com verde fosforescente, um verde claro assim, porque o musgo também impregnou aqui, tá? Mas é isso, ó. Selfie, autopolinização, um ano. Muito aguardo, muita espera. Legal de se observar, né? As plantas têm timings bem diferentes. E o Luxurians é sabido aí como uma matriz, uma produtora de frutos, a mãe aqui, que traz frutos bem demorados. De qualquer forma, num curto espaço de tempo agora, a partir de agora, creio eu, talvez um mês, a se considerar a velocidade do Luxurians. Se fosse um Papililaminum, eu ia falar 2 semanas, mas aqui no caso talvez em um mês ou um pouco mais, a gente vai ter selfies Luxurians Fly aí para compor, para ilustrar, para criar dinâmica visual e de cultivo aí para vocês colecionadores. Como o tema aqui são pequenas preciosidades, dá para considerar, devido à dificuldade de cruzamento, ou melhor, do tempo que a gente leva aqui no aguardo dessa infrutescência, é uma certa raridade assim, porque em termos produtivos, o produtor vai preferir pegar pólen desse cara e passar para outro, né, para fazer cruzamento inverso ocasionalmente, para justamente ter essa velocidade de produção, né? Tempo e produção meio que correm juntos aí. Esse aqui é um híbrido muito legal, que não está em sua melhor performance, já apresentou lâminas foliares bem mais bonitas em períodos outros aí, tá? Ele é um híbrido bem interessante. Eu vou mostrar para vocês um clonezinho aí dele, que eu destaquei para passar para um colecionador que pediu reserva já há uns 2 meses. Paciência de novo, né? Híbrido que não é meu, Anthurium Carla Black GPH 001. Se eu não me engano, o GPH é do Wu, né? Da turma do Wu, gringos, né? Com Antholac Rounded, tá? X Papililaminum RA6. A gente vai se atendo a detalhes. Esse cara aqui é muito bonito, tá? Como eu falei, a matriz aqui não está expressando toda a sua beleza na ocasião, mas deixa eu mostrar a vocês o clonezinho dele. O clonezinho em si está apresentando a beleza da lâmina foliar em expansão deste cruzamento, Anthurium Carla Black GPH 001, X Antholac Rounded, X Papililaminum RA6. Aos poucos a gente vai percebendo as nuances desses cruzamentos, né? E o Carla Black, na minha visão, é uma planta muito interessante para cruzamento. Aqui na minha coleção, aqui nas minhas criações com Carla Black, eu notei que existe uma força genética, uma predominância genética, uma genética dominante, pelo menos nos meus híbridos. Poucos indivíduos de cruzamentos híbridos com Anthurium Carla Black apresentam aí as características do outro parental, tá? E no caso aqui eu me refiro ao Anthurium Carla Black Mama, né? E você que é fã de Carla Black, com certeza aí você nota a variabilidade genética que existe mediante esta espécie. É bastante ampla a variabilidade genética. A gente nota aqui as próprias 2 irmãs, a mama. Vejam como se formam as nervuras aqui. E a The Sister, a gente nota aqui nuances interessantes, né? The Sister, inclusive, pela primeira vez está lançando inflorescência, tá? A mama, vocês já sabem, chama a mama assim justamente porque ele já gerou aí
3 híbridos, 3 cruzamentos híbridos diferentes. E assim então, Carla Black é uma planta muito interessante, na minha visão, como planta, como matriz para cruzamentos híbridos, tá? Gosto bastante. Esta aqui é a mudinha que eu estou preparando aqui, clone do Anthurium Carla Black GPH 001, X Antolac Rounded, X Papililaminum RA6, para o colecionador que já tinha reservado. Vamos ver se ele até se lembra, né? Porque às vezes até esquece, passa tanto tempo. Mas eu creio que ele vai se lembrar, sim. Plantinha muito legal. Outra pequena joia. A criação híbrida não é minha. Por falar em Antolac, eu nunca mostrei aqui meu indivíduo. Anthurium Antolac. Não sei que cultivar que é ele exatamente, tá? Mas sei que é o próprio Antolac. As nuances de lâmina foliar são sutis em relação ao Anthurium Papililaminum. Tanto é que em 2023... a gente tinha uma certa dificuldade para entender a diferença entre espécies, tá? Eu não sei até que ponto o Antolac está completamente descrito. Eu sei que ele consta no trópicos.org.br, tá? Mas eu não sei efetivamente o quanto ele já foi completamente descrito. Constar no trópicos.org.br não quer dizer necessariamente descrição realizada, tá? Isso eu notei aí nos últimos anos. Na situação, este meu indivíduo do Antolac, eu não sei também dizer se é característico a espécie, já que eu só tenho um exemplar aqui. Este indivíduo é meio chatinho. Ele sente mais em relação ao seu congênere aí, Anthurium Papililaminum, tá? Ele sente mais, ele é mais sensível. Ele não chega a ser um Dresleri, tá? O Anthurium Dresleri, ou pior, o Anthurium cunayalense, mas ele é um pouquinho mais chato. Por ordem, eu diria assim, o mais estável para os nossos padrões de clima aqui no Brasil, padrões médios, é o Anthurium Papililaminum, depois o Anthurium Antolac, depois o Dresleri e depois o cunayalense. Fly, por que você está colocando essas 4 espécies no mesmo pacote, assim, nessa mesma comparação? Porque as 4 espécies são panamenhas. Ocasionalmente eles compartilham microlocalidades em comum, tá certo? Voltar rapidamente aqui para o Anthurium Papililaminum, ou melhor, Carla Black Mama. Uma nova inflorescência em fase feminina. Não sei o que eu vou fazer. Eu estou querendo sinceramente coletar pólen dessa vez, inverter, né, o cruzamento. Eu sempre trouxe pólen aqui. 3 vezes eu trouxe pólen para cá. E nenhuma vez eu peguei o pólen e transferi para alguma outra espécie ou outro indivíduo, outro cultivar. Florzinha bem bonita, gosto bastante. Com essa espata branca e detalhes rosáceos. Acho bem bonitinho. Um híbrido meu que eu coloco nesse haul aí de preciosidades da vez deste episódio é este meu cruzamento aqui que vocês já viram. Olha só como está crescendo. Está desenvolvendo melhor agora. Tá? E a gente está falando aqui do Anthurium SKG Silver X King of Spades, tá? Eu acho que aqui, essa preciosidade aqui, talvez em termos de breeder, não em termos de forma, mas em termos de breeder, intenções de breeder, eu acho que esse cara aqui é o meu mais raro, tá? Porque foram 300, 400 sementes aí de 3 cruzamentos diferentes e somente de um cruzamento, um único indivíduo, uma única semente prosperou, que é este Anthurium SKG Silver X King of Spades, tá? Que inclusive meu SKG Silver, eu trouxe essa referência agora, olha só, é o Red Crystallinum, né? Se alguém entrar aqui que conhece o Red Crystallinum e eu falar que é, vai acreditar, tá? Então, qual será a genética deste cruzamento aqui? O
que será que este indivíduo vai nos apresentar, tá? Já vai direto para cultivar. Vamos torcer aqui para que o morfotipo fique bastante atraente, atrativo, quando o assunto é velutinos com nervuras expressivas e expressão de antocianina nas nervuras, né? Vamos torcer para isso, para que ele fique aí legal para mim e para as pessoas terem também, clone no caso, né? E a partir dele, enfim, vamos ver se vai ser legal também fazer selfies. Selfies de híbridos mais complexos aí é sempre um exercício desconhecido, né? A gente pode ter aí surpresas extremamente agradáveis, totalmente diferentes, né, do esperado. Mas vamos ver aí. Esses carinhas aqui estão saindo um pouco do standard velutinos, darks e tal. E foi uma experiência que eu realizei entre o Serendipity 2.0, essa planta aqui, como receptora de pólen, X pedatum, esta minha matriz aqui, ó, resiliente, que tem aguentado mais tempo seco aqui do que até outros gêneros de outras famílias que teoricamente suportariam mais pouca rega. Fruto então deste cruzamento, estão aqui dois indivíduos já vindo bem distintos, né? Esse primeiro, olha só, muita antocianina, bem marronzinho, e este outro mais clarinho aqui, tá? Joia no sentido de cruzamento mais inusitado, né? Aqui a gente já tem um híbrido de primeira geração ou segunda, já que o cristalino envolvido aqui neste cruzamento muito possivelmente fosse já um híbrido X papililaminum. Esta é a fórmula básica aqui, resumida, do Serendipity. E aqui a gente colocou mais uma camada de Anthurium pedatum. Então já é um híbrido aí um pouquinho mais complexo, né? E o que esperar, né, deste cruzamento? Vamos ver aí, vamos ver. Cruzamentos que geram aí indivíduos com lâminas foliares mais alongadas, velutinas por vezes ou darks, eu entendo aí que fazem parte de um grupo estético bastante interessante para os colecionadores, né? Mostrei aí recentemente, esse aqui é um exemplar, uma sibling de todos esses Anthurium magnificum The Grid X papililaminum 8x5, Rarianthola, Tesula, tá? Mostrei recentemente, ele está saindo bem narrow, bem alongado, está perfilhando bastante, ainda não está num ponto bom para eu tirar os perfilhamentos, para que eu tente cultivar os clonezinhos aqui separadamente e deixe o indivíduo central aqui crescer melhor, sem ter que compartilhar energia com os irmãozinhos, ou melhor, com os gêmeos aqui, né? Com os clones. Esse formato narrow também é interessante. Dois indivíduos trouxeram essa genética possivelmente recessiva, né? A escala de Mendel, sabe? O cara aí que a gente aprende na aula de biologia. A escala de Mendel, as proporções aí, são utilizadas até hoje. Eu acredito que esse cara aqui seja aí parte dos 25% mais escassos em algum nível aí, tá? Não sei exatamente em qual relação recessiva de sua genética. Um segundo indivíduo semelhante a esse, um pouco mais largo, mas também narrow, foi para um colecionador, né? Isso aqui é uma referência legal. E eu mostrei também recentemente, creio eu, não lembro, acho que sim, que olha só, algo bastante inusitado para o tipo de cruzamento, tá? Aqui a gente tem genética do Queen of Hearts. Queen of Hearts, para quem não sabe, vamos desmistificar um pouco, sem perder a consideração pelo morfotipo em si. Queen of Hearts é um Ace of Spades Dark com um cultivar de Andreano, tá? E ponto final, é isso.
que é o Red Leaf One, tá? Sem grandes assim, sem enormes novidades. E aí, do cruzamento do Queen of Hearts com o Anthurium Papililaminum tropicalia, que é bem arredondado, por sinal, eu realizei esse cruzamento. Essa lâmina foliar até corresponde mais ou menos às expectativas de um cruzamento como esse. Contudo, esta lâmina foliar aqui, ó, super narrow, tá? Super narrow também. Mais uma vez, seguindo aí a escala, a proporcionalidade de Mendel, isso aqui deve fazer parte de 25%, tá? Tem duas escalas de Mendel, né? Um outro carinha deste mesmo cruzamento, uma siblingzinha, ó, desde pequenininha aqui, com uma folhinha mais narrow, e pelo menos 2 colecionadores que adquiriram desse cruzamento Queen of Hearts, X Anthurium Papililaminum tropicalia, também estão trazendo à tona aí, a partir de stories, fotos compartilhadas, vídeos compartilhados comigo pelo direct. Eles estão trazendo aí essas experiências narrow ocorrendo a partir deste exato cruzamento. Pequenas joias, porque é isso, é inesperado. Imagina uma folha do Queen of Hearts narrow, tá? Já que com Dresleri fica assim, bem dark também, imagina um Queen of Hearts narrow. Imagina isso aqui narrow, bem narrow. E ocasionalmente com sinos e lobos pouco protuberantes, um deltoide narrow. Isso aqui vai ficar um show, né? Isso aqui vai ficar um show bem interessante. Por isso acho legal trazer aqui como uma pequena joia também nessa gama apresentada hoje. Uma situação que é uma joia também, que eu acho que vale a pena destacar neste episódio, é que um colecionador que fez visita agendada aqui, ele adquiriu um clone real oficial, Regardens, depois NSA Tropicals, depois Kaylee Allen, de um Anthurium Delta Force, clone oficial, não clone laboratorial. Ele adquiriu um clone meu, da minha muda, tá? Minha muda está em estado... Ela tá aqui pequenininha, acho que vocês vão lembrar que ela super resetou aí em um momento, em um período, enfim, consegui resgatar. No caso aqui ele tá com 2 brotações, tá certo? E ele pegou uma terceira brotação que eu já tinha condicionado há um tempo separadamente, ciente de que ele viria aqui. Ele me avisou assim coisas de 8 meses de antecipação, alguma coisa assim, para ficar bem programadinho, bem certinho e tudo mais. E ele levou. Isso faz mais ou menos já uns 6 meses atrás que ele fez isso. Foi começo deste ano, foi fevereiro, quase 6 meses atrás. E aí, o que acontece? Ele hoje, vou deixar aí na tela, ele hoje vai me mostrar o tamanho da muda dele. Nossa, que alegria que me deu, tá? Muito gostoso perceber assim que o Delta Force, exatamente aquele indivíduo que ele pegou pequenininho, enraizado e tal, mas pequenininho, adquiriu um porte bem interessante, tá soltando inflorescência. Inclusive eu fiz um híbrido aqui, ó. Nunca mostrei. Outra pequena joia que vale o destaque aqui, não na questão da beleza em si, que ainda é meio desconhecida, mas pelo tipo de cruzamento. Delta Force X Magnificum Norte, X Crystallinum, X Warocqueanum. Tá aqui, ó, filho desse com Delta Force. No caso, Delta Force foi a provedora aí dos frutos, das sementes. E aí ele me mostrou então, né? Mostrou lá o clone bonito, porte médio, com as folhas bem características do cultivar, né? Do famoso Delta Force, e uma primeira inflorescência, sucesso. Realmente fiquei muito feliz de ver. Parece bobeira, né? Mas é muito legal ver que plantas suas estão se desenvolvendo diferente ou melhor
mais rapidamente na coleção das pessoas que adquirem plantas do Fly, tá? É muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo. Gosto disso. Talvez seja meio um contrassenso para alguns, mas gosto disso. Isso aqui eu mostrei recentemente. É aquele que eu tenho como uma alternativa interessante, estável, tá? Uma alternativa estável ao Anthurium dressleri. Folhinha bem interessante que está saindo, inclusive, ó. Bem interessante mesmo em sua forma. Esse indivíduo parece que ele vai assumir algo mais deltoide, tá? Pô, Fly, você fica selecionando as melhores para você. Não, com certeza não. Esse cara aqui eu só escolhi como plântulazinha, padrão bem pequenininho, e coloquei aqui, tá? Mas ele tá ficando diferente, não? Tá ficando diferente sua forma. Bem legal. Ó, essas texturas, o tipo do velutino, as cores das nervuras, os detalhes nos sinos, de cores, em termos de cores. Isso aqui, o preenchimento aqui da folha é bem dressleri, tá? Nada tem a ver, ou pouco tem a ver com Anthurium papililaminum. Anthurium papililaminum numa média, numa lâmina foliar em expansão deste tamanhinho, as folhas se apresentam mais brilhantes, tá? O toque, a impressão velutina se manifesta depois. No dressleri, esse aspecto fosco, já velutino, costuma se manifestar em etapas um pouco anteriores na expansão a este exemplo aqui. Deixa eu ver um irmão dele aqui diferente, que neste caso está bem mais RA6 o formato, como eu elucidei no episódio sobre dressleri Será. Ó, isso aqui já está todo com um jeitinho RA6, tá? E notem como eles são mais iridescentes, com a lâmina foliar em expansão ainda em estágio inicial. Vamos ver se eu encontro um PAP aqui para mostrar para vocês como brilha numa fase equivalente aqui. Pera aí, vamos ver se eu encontro. No momento agora não tive sucesso, não encontrei aqui um exemplar equivalente, tá? Mas vejam aí no cultivo de vocês, vocês que têm dressleri e vocês que têm papililaminum, como a característica velutina se manifesta antes no dressleri, tá? Neste episódio dedicado ao tema, não posso deixar de ilustrar também com essas duas variabilidades genéticas aqui do álgebra, né? Vejam só o jeitão desse cara, todo buladão, todo enrugadão, e o irmão dele Dark Purple, irmão da mesma geração filial. Acho que a grande joia aqui nem é só os indivíduos separadamente, mas a joia aqui é a própria ideia da variabilidade genética, né? O quanto pode nos impressionar, né? Muito legal. E lembra que a lâmina foliar em expansão estava vindo deste indivíduo? Olha como está agora. Está aqui. Crescendo, né? Muito interessante mesmo, muito interessante. Então, no mesmo contexto aí de cultivo, de criação de híbridos, o Tropical Shadow aí que eu comentei, que também pegou uma insolação ferrenha na mesma caixa do Diabloense X Papyri, travou por um ano e depois virou um plantaço, no sentido de tamanho, e tá gerando aqui, ó, mais uma selfie, hein? Mais uma selfie aqui, com frutos já no ponto, tá? Mas eu estava falando então que essas joias aqui mencionadas são de situações, são de ocorrências, são de indivíduos específicos, indivíduos meus, indivíduos de outros breeders, sejam brasileiros ou não, né? A gente se depara com muitas situações assim preciosas, né? Acho que mais do que joias, a gente se depara com diversas micro situações muito preciosas aí, quando a gente fala de cultivo e principalmente na ocasião aqui, quando a gente fala de cultivo de Anthuriums, né?
Muitas ocorrências legais, diversas, mistas, que acabam enchendo nossos olhos. Eu gosto muito, aqui é meio pessoal, tá? Eu gosto muito da forma aqui desse cruzamento do Carla Black x Dresleri, tá? Gosto muito, muito, muito de verdade, assim. De verdade mesmo. Alongadão dessa forma, ó. Por enquanto tem mantido. Carla Black, enquanto juvenil, traz aí um volume legal de folhas mais narrow, mas depois de adulto tende a começar a ficar um pouco mais alargado, como aqui, ó, tá? É normal essa morfogênese, essa experiência de morfogênese quando o assunto é Carla Black. E para concluir este episódio com pequenas preciosidades, eu acho a forma deste cultivar em específico do Tesula 8x5 Papillilaminum muito legal. Eu até comentei recentemente que eu não sei se eu desconfio ou não de que quando o Denis Rotolante passou a muda de mãos em mãos para mim, ele não se confundiu e não pegou algo com Antolac, tá? Porque como eu comentei, os poucos irmãos que eu vi dele, algumas dezenas, são verdões e esse cara permanece muito dark, tá? Com uma lâmina foliar em expansão, num tom alaranjado assim, ó, que é muito característico de Dresleri por um lado e também muito característico do próprio Antolac, tá? Esse Antolac aqui libera folhas assim, com essas tonalidades, embora não tenham relação nenhuma a priori aqui, tá? Isso aqui é um clonezinho, então, deste exato cara, Anthurium Papillilaminum 8x5 Tesula. Eu passei um clone até hoje apenas para um colecionador que esperou também, sei lá, 6 meses para poder adquirir. E esse aqui ocasionalmente vai passar também para algum outro colecionador, não sei ainda, tá? Eu vou ver se eu corto antes ou se eu faço clone. Eu estou nessa dúvida ainda, basicamente porque esta matriz aqui ela não está totalmente estabelecida, viu? Não sinto que ela está totalmente estabelecida. Para alguns indivíduos, a ideia do backup para mim ainda faz sentido, para poucos, né? Mas vamos ver, tá? Deixa desenvolver aqui, deixa crescer, tá indo bem, muito legal. Tem uma forma realmente, uma textura inclusive, uma gramatura, né? Quem trabalha na área de design aí e lida com papéis, sabe a equivalência, a grossura da folha é diferente. E às vezes eu fico pensando se esse meu indivíduo não é um Antolac no final das contas, mas enfim. Antolac, Papillilaminum, tem semelhanças muito grandes. Algumas pessoas aí tentaram dizer as diferenças, mas para mim não foi convincente. Foi mais uma jogada comercial aí para dizer quem tinha razão. Estou remontando aí 2 anos atrás. Enfim, é isso aí, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Ó, aqui mais um Dresleri, Carla Black com Dresleri, mostrando esse detalhe, ó, interessante, ó. Esse cruzamento tem trazido alguns indivíduos que estão com essa pequena alteração nas bordinhas das folhas, ó, tá? Como esse cara aqui, ó. Essas aberturas. Esse é mais um que está apresentando também, que não coincidentemente deixei perto aqui porque estou sentindo a forma, um morfotipo semelhante, tá? Foi isso, meus queridos, muito legal. Fly GVS Rounded também é muito bacana. Tangram, bem interessante. Fechou? Um episódio de rolezinho aí destacando certas preciosidades que eu entendo como preciosidades, não necessariamente destacando uma estética diferenciada, mas as ideias em si, dos cruzamentos mais inusitados, dentre outras situações também preciosas e inusitadas. É isso aí. Valeu e até o próximo episódio. Fui!